Graça e paz para você que está me dando a oportunidade de entrar na sua casa mais uma vez por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia nem a hora. Desde já eu já te agradeço aí por essa confiança. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem muito rica, muito poderosa e muito atual. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 33. Nós vamos meditar nos versos 1 e 2 e vamos pular para os versos 11 ao 13. O tema é: não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Ó, que tema forte! Não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Antes que eu me esqueça, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui nessa plataforma. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que o algoritmo reconheça que o vídeo, que você entende que o vídeo é bom. O algoritmo entende isso quando você curte, comenta e compartilha. Aí ele recomenda para mais pessoas. E eu quero lembrar você mais uma vez, não se esqueça de combater as fake news. Os textos bíblicos estão aí, os links para você clicar para conferir as notícias que você vê direto aí estão aí também, entendeu? Não se esqueça disso aí, tá? Isso é para sempre. O roteiro do vídeo: nós vamos hoje compartilhar com você uma ilustração do reino de Deus. Em seguida eu vou falar sobre os meus livros e aí eu vou entrar na mensagem. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que continue falando poderosamente ao seu coração. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está informando ao algoritmo que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom e que pode ser recomendado para mais pessoas. E que Deus continue abençoando aí a sua vida. Vamos lá. A ilustração do reino de Deus de hoje vai falar sobre o seguinte tema: a águia que pensava que era galinha. Certa feita, aconteceu por um acidente, um biólogo que era amigo de um fazendeiro e ele tinha pego alguns ovos de águia. Ele tinha pego lá alguns ovos de águia e por engano ele botou no ninho lá da galinha que estava lá no sítio. A galinha, para ela, ovo é ovo. Ela sentou, chocou. Beleza. Vários ovinhos que ela colocou, os pintinhos saíram. Só que um daqueles ovinhos foi o ovo que o biólogo colocou por engano lá e nasceu o filhotinho da águia. Beleza. Filhotinho, aparentemente tudo igual. Só que o bico do pintinho tem um formato que permite ele pegar as minhoquinhas lá na areia. O bico da águia não. O formato do bico da águia é diferente. Então ela já encontrava dificuldade. E os pintinhos têm um jeito deles de andar. A águia não, porque ela não é desenvolta para andar. Entendeu? A praia dela é voar. Pois bem, o tempo foi passando, o filhote da águia foi ficando, é claro, diferente, porque é uma águia, só que ela tentava ser galinha. Ela achava que era galinha porque foi criada no galinheiro pela mamãe galinha e ela estava fazendo as coisas que a mamãe galinha ensinava para os pintinhos. Pois bem, esse biólogo de passagem pela fazenda do seu amigo, ele percebeu aquilo ali e o que ele fez? Resolveu pegar aquele filhote de águia, né? Mas antes dele pegar aquele filhote de águia, ele observou que tinha uma águia grande sobrevoando ali o galinheiro. A águia estava ali sobrevoando o galinheiro. Então o que aconteceu? Quando ele observou isso, ao invés dele pegar o filhote da águia,
Somente que era o plano inicial dele, queria dar um jeito de fazer aquele filhote de águia seguir a vida dele, o habitat natural dele. Nem que ele tivesse que subir na montanha e soltar o bichinho lá. Ele percebeu aquilo, o dono da fazenda percebeu também e botou todos os pintinhos com a galinha correndo, abrigados, né? Porque a águia, ela queria comer aqueles filhotinhos, era o banquete dela. Só que a águia, por ter uma visão muito grande, ela viu que tinha um filhotinho de águia lá embaixo. E ela começou a emitir os seus sons naturais. Imediatamente aquele filhote de repente abriu as asas, aquele filhote de águia, pelo instinto que ele tinha, ele percebeu que ele estava no lugar errado, bateu as asas e voou para junto daquela águia, que vinha a ser naturalmente a mãe dele. Por alguma coisa daquelas que nós não temos a informação, aquele biólogo acabou pegando o ovinho daquela mamãe águia lá e colocou por engano lá no galinheiro. E a mamãe galinha chocou o ovo, achando que era também dos ovos que ela colocou. Moral da história: não permita que digam para você que queiram fazer com que você seja aquilo que você não é. Você aí, que é cristão, mas de repente por alguma razão está meio fraco na fé, está querendo desviar e está recebendo os convites para meter o pé no caminho do Senhor e seguir lá no mundo. Preste atenção no que eu vou te falar. O mundo não é teu lugar. Por mais que os teus colegas e tal queiram te chamar e você queira tentar se enquadrar ali não é seu lugar. Você na hora pode até ficar ali à vontade. Às vezes acontece, quando a pessoa está afastada do caminho do Senhor, às vezes ela até fica à vontade ali, mas fica à vontade no mundo em termos, porque no fundo ela sabe que ali não é o lugar dela. Em algum momento bate aquela reflexão, bate aquele sentimento de culpa. Alguns conseguem fazer como o filhote da águia fez. Aquele filhote percebeu que aquele galinheiro não era o lugar dele, ele meteu o pé quando ele ouviu o chamado da mamãe águia. Assim acontece quando o cristão que está afastado do caminho do Senhor, está se desviando, está meio fraco na fé, está querendo chutar o balde, está querendo jogar tudo para o alto. Quando ele escuta a voz do Espírito Santo, ele entende: opa, peraí, essa é a voz do meu Senhor. E a gente vai lá para a Bíblia, em João 10, o texto é bem claro quando diz que a ovelha reconhece a voz do pastor. E você tem aquela canção muito antiga da Estela que ela canta isso. Ela fala: eu não conheço outra voz que não venha de ti. Numa das partes da música ela canta essa frase: eu não conheço outra voz que não venha de ti. Pois é, então é isso que eu quero falar para você, é isso que eu quero compartilhar com você, a moral dessa história. Não permita que o ambiente faça você. Lembra de Daniel? Daniel não se contaminou com os costumes da Babilônia. Lembra de José? José não se contaminou com os costumes do Egito. Assim eu posso fazer, assim você pode fazer, certo? Basta que nós venhamos a entender que a única voz que temos que ouvir é a voz do Senhor. E é fácil ser crente dentro da igreja. Para você que é crente, para você que é cristão também, que nem eu. Ser crente dentro da igreja é mole. Por mais que tenham dificuldades às vezes dentro da igreja, é mole. Ser sal dentro do saleiro. O negócio é a gente tem que ser sal fora do saleiro. Já preguei sobre isso aqui. Entendeu? É lá. Então lá nós temos que ser a mesma coisa que somos na igreja. Certo? No trabalho, no colégio, na faculdade, na vizinhança, naquelas atividades extras que muitas vezes nós fazemos, tipo um balé, uma academia, um futebol ali de meio de semana, seja lá qual for a atividade,
seja qual for o lugar que a gente esteja, é fundamental que a gente seja a mesma pessoa, certo? Sem se contaminar com o ambiente. Você sabe qual é a diferença do termostato e da temperatura e do termômetro? Vou te falar, e você já deve ter ouvido o pastor Cláudio Duarte falar, e eu estou repetindo aqui. Talvez você não tenha ouvido, talvez já tenha ouvido. Mas de qualquer forma, se você já ouviu, eu vou repetir. O termômetro, ele informa a temperatura do ambiente, ou seja, se o ambiente estiver quente, o termômetro sobe, se o ambiente estiver gelado, ele desce. O termostato, ele impõe a temperatura do ambiente, ou seja, o termostato ele determina a temperatura do ambiente. Então, se você regula o termostato, você quer a temperatura a 20, ele vai ficar a 20. Se você regular a 23, ele vai ficar a 23. Ele não vai ficar oscilando conforme a temperatura do ambiente estiver. Onde você ligar o termostato, a temperatura que você colocar é a temperatura que ele vai registrar. Então, nós temos que ser termostato e não termômetro. Amém? Fica aqui até o final que tem muita coisa legal ainda para você ver e para você se edificar. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você informa ao algoritmo que você gostou do vídeo e que você quer ver esse vídeo mais vezes e que você quer ver outros vídeos aqui nessa plataforma. E não deixa de me acompanhar aqui nessa plataforma não, porque aí é mais uma coisa que você informa o algoritmo e aí você vai ver mais vídeos produzidos por mim aqui nessa plataforma. Mais mensagens e mais coisas interessantes para você. Vamos lá. Eu agora quero falar sobre cada um dos meus livros. O primeiro deles eu tive a oportunidade de lançar em novembro de 2022. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Ele está disponível para venda no site da Amazon. Clica aí no link de vendas que está aí nos comentários e adquire o exemplar. Eu tenho muitos temas interessantes ali falando sobre dinheiro, tá? E um deles é sobre as despesas. Eu falo sobre o que são despesas imprescindíveis, o que são despesas necessárias e o que são despesas supérfluas. Antes que você fique aí dizendo, ah, mas muita gente já escreveu sobre dinheiro. Pois bem, eu sei, muita gente já falou sobre dinheiro, muita gente fala sobre dinheiro, muita gente escreve sobre dinheiro, e no entanto o Brasil continua com um número crescente de pessoas endividadas. Recentemente a Serasa Experian divulgou uma estatística que registrou cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil negativadas, ou seja, com nome sujo, no popular, né, como a gente costuma falar, um nome sujo, o que impede acesso a crédito, o que às vezes atrapalha até para conseguir emprego, e sem falar da perturbação emocional na cabeça, né? Tá com o nome sujo, não consegue fazer nada, é credor ligando, é credor insistindo, é credor cobrando, credor perturbando, e é bem complicado. E vou te falar, antes que você venha dizer, ah, mas o Brasil vive uma situação financeira difícil porque tem muita gente desempregada e que tem muita gente que ganha pouco. É verdade, tem muita gente desempregada, embora o desemprego esteja diminuindo, mas ainda é alto. E sim, tem muita gente que ganha pouco. Só que, por experiência profissional, já que eu trabalhei anos e anos na Caixa Econômica renegociando dívida de clientes, vou falar uma coisa para você. Não são as pessoas que ganham pouquinho que ficam enroladas com dívida não, tá? Por experiência profissional. A grande maioria das pessoas que eu atendi para negociar dívida é gente que ganha, vou te falar, mais de 3 salários mínimos, mais de 4 salários mínimos, mais de 5 salários mínimos. Já atendi gente que ganhava mais de 8 salários mínimos. Salário bruto de mais de 8 mínimos, tanto empréstimo em banco, em financeira, com agiota, tanta conta, que o líquido da pessoa realmente era mínimo. Mas porque ela não sabe administrar,
porque se enrolou, tomou empréstimos a 3x4 sem nenhum critério. Então, te falo por experiência profissional, tá? O maior problema do brasileiro é a má administração financeira mesmo. Então eu recomendo a você, compre esse livro, tem muita dica interessante ali para você. Além desse capítulo que eu falo sobre despesas, eu tenho um capítulo falando sobre as receitas, eu tenho um capítulo falando sobre como é que você resolve o problema da inadimplência, como é que você evita entrar, e se você entrou, como é que você resolve, entre vários outros assuntos que eu tenho ali. Tá? Eu estou te falando que é um livro muito bacana, é um livro que tem informações numa linguagem clara, numa linguagem acessível, fácil para você entender e para abençoar a sua vida. Ele está em versão digital na Amazon nesse momento, tá certo? Esse é o meu primeiro livro. Pela graça de Deus, em julho do ano passado, eu lancei o meu segundo livro, De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro no qual eu conto testemunhos. São 11 histórias reais, tá? Eu modifiquei, é claro, nomes, datas e locais, até para preservar a identidade das pessoas, mas as histórias são reais. E uma dessas histórias que eu quero compartilhar para você é para você pegar a inspiração e entender que é possível dar a volta por cima. Essas 11 histórias que eu conto para você nesse livro, elas têm um ponto em comum. E qual é o ponto em comum que elas têm? É o seguinte: essas pessoas abriram os seus corações para Jesus. Aqui o livro, ó, a capa dele é bonita, a capa dele é bacana, a capa dele, ela tem, vou mostrar para você, ela tem orelha, aqui, ó, as orelhas bem bonitinhas, ó, aqui, ó, um pequeno texto aqui, papel de boa qualidade, uma excelente encadernação, um trabalho muito bom feito pelo Grupo LC Editorial, que fez o livro para mim, produziu o livro para mim. Então esse livro é para abençoar a sua vida. E a história que eu quero compartilhar com você, uma delas, né, já que são 11 no total, você vai encontrar ela no capítulo que tem como título Quem Odeia Mais. Eu falo de um casal, Lindomar e Jaqueline. Esse casal era um casal que vivia uma vida louca, totalmente fora do caminho do Senhor, uma vida assim totalmente destrambelhada. E nessa vida destrambelhada tinha abuso de bebida, tinha abuso de droga, tinha traição, tanto dele quanto dela, e tinha relacionamento abusivo. Eles, quando estavam doidões, seja de bebida, seja de droga, e ele batia nela, ela batia nele também, a chave esquentava ali. Aí separavam, voltavam. E numa dessas separações aconteceu o milagre. E aí para você saber como é que foi esse milagre, o final da história, e juntamente com as outras 10 histórias que eu conto aqui, eu te convido a comprar o livro. Você gosta de livro digital? Eu tenho ele na Amazon, a versão digital. O link de vendas está aí nos comentários. Mas você quer a versão impressa? Eu tenho no Clube de Autores, o link está aí para você comprar. Na Wiclap, o link também está aí nos comentários para você comprar. E hoje eu tenho uma novidade. Ele também está disponível no site livro.você. O link de vendas está aí também. É só você clicar, você vai direto para a página da compra, você vai ver o valor, você vai escolher a forma de pagamento, você vai ver o valor do frete, você vai informar os seus dados e vai receber o livro na sua casa, tranquilo, certo? Do mesmo jeito que você faz compras pela internet, tipo Mercado Livre, tipo Shopee e outros que tem por aí, do mesmo jeito você vai comprar o livro no Clube de Autores, ou na Wiclap, ou livro.você.
Os links de venda dos 3 estão aí. Só você escolher. É que nesses sites você só vai encontrar livros. Nesses outros aí que eu citei, você compra outras coisas, né? Isso aí é comum. Hoje em dia muita gente está fazendo compra pela internet. Não só de livros, mas também de roupas. Eu mesmo já comprei roupa pela internet. Essa camisa mesmo eu comprei pela internet. Então, tipo assim, é fácil manusear. Se eu, que sou um cara que tenho limitações visuais, conseguir comprar uma camisa para mim pela internet, faço compra do mês pela internet, sem eu ter que me desgastar para o mercado, então, poxa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você é uma pessoa inteligente, você consegue sim. Clube de autores, livro.você, o iClap, os links de venda dos livros os links estão aí. Só você clicar, escolher a forma de pagamento, o preço que tiver melhor para você e o prazo que tiver mais rápido para você, enfim, aí é com você. Só clicar no link e comprar. De Lodebar para Wonderland. Outro livro que eu quero trazer para você aqui. Eu lancei agora em maio desse ano. Cuide bem da sua carreira profissional. Cuide bem da sua carreira profissional. Vamos lá. Esse livro foi produzido pela editora Salva. A capa também está bonita aqui, ó. Encadernação boa, boa qualidade, ó. Tem orelha aqui também com texto. Tem uma outra orelha aqui com texto também. E eu trato aqui de toda a carreira profissional da gente. Eu pego desde o começo, você fazer um currículo para entrar para trabalhar numa empresa, para voltar ao mercado de trabalho. Eu falo de dinâmica de grupo, apresentação pessoal, marketing pessoal, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, que é como você se comporta na empresa. Eu falo sobre estudo, falo sobre organização, administração do tempo, empreendedorismo. Eu quero destacar uma coisa aqui, ó, importante para você que é jovem, para você que é adolescente. Eu quero destacar uma coisa muito importante para você. Você precisa verdadeiramente captar a mensagem que você precisa sim se qualificar para você ter uma condição de vida legal. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa as pessoas contaminarem a sua mente. Ainda há pouco eu falei aí na ilustração sobre a águia que pensava que era galinha. Quando ela viu que ela não estava no ambiente dela, ela meteu o pé. E eu falo para você, não deixa que ninguém contamine a sua mente. Vamos lá. Existem correntes que dizem para você que a situação do Brasil está ruim, que a situação de emprego está ruim porque a culpa é do governo e que é o governo que tem que providenciar emprego para todo mundo e que o governo é que tem que amparar todo mundo e tal. Beleza, isso é uma meia verdade. O governo tem que fazer a parte dele, que está na Constituição. Providenciar escola para todo mundo, não deixar ninguém sem estudar. Escola de qualidade, é claro. Assim como saúde, habitação e tal. Tudo isso é obrigação do governo e está na Constituição. Agora, só que tem uma coisa. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ir para a escola e estudar. Não é somente ir para a escola. É você se empenhar, cair dentro da leitura, não somente dos meus livros. É claro que eu quero que você leia meus livros porque eu tenho certeza que eu tenho coisas para poder contribuir para o teu crescimento. Mas você tem que cair dentro dos estudos, se qualificar. Por quê? Porque o mercado de trabalho cada vez mais exige isso. E para você que é cristão, você também precisa não permitir, não permita que contamine sua mente com a história de que se você for para a faculdade, você vai virar vagabundo, que vai desviar. O que é isso? Ainda há pouco eu falei. José não se contaminou, Daniel não se contaminou, então você também pode muito bem viver sem se contaminar com o que tem no mundo. Então você pode sim ir para a faculdade e ser luz, e ser sal, fazer a diferença e se qualificar profissionalmente, para você ter um emprego melhor. E eu falo, um dos capítulos que eu tenho aqui, eu falo sobre isso, dessa importância, tá? É imprescindível, porque muitas profissões elas estão mudando, elas estão se
se atualizando, elas estão se reciclando. Muitas já acabaram, outras começaram. Então o mercado de trabalho ele é volátil, ele é dinâmico, ele está sempre mudando. E é muito importante que você entenda isso sim. É muito importante que você entenda isso. Tá certo? Cuide bem da sua carreira profissional. Nesse momento, ele tem o link aí para você comprar. Site livro.você. Clica aí que você em breve, você logo vai chegar lá na página da compra do livro. Vê a forma de pagamento, vê o prazo para entrega, escolhe lá, compra, recebe na sua casa e você vai ter uma excelente leitura de um livro que vai abençoar a sua vida. Eu tenho outro livro aqui para você. VHS Literário. São contos referentes aos anos 80. Esse livro não é de minha autoria. Eu sou um dos autores. Isso aqui é uma antologia, é uma coletânea de contos. São 19 autores no total que participam dessa antologia aqui. Tá? São contos que se passam nos anos 80. O meu é o conto número 10, que se chama Vento de Mudança. Então nele eu conto uma história de amor. Uma história de amor baseada nos anos 80. Aqui. Aqui é o meu conto, Vento de Mudança. Aqui eu conto a história de um romance que é um romance improvável, tá? Uma menina rica com um garoto pobre. Um romance que é interracial. A menina que não foi criada com princípio religioso nenhum, com um garoto que foi criado na igreja. Se conheceram num lugar de balada dos anos 80, porque o garoto estava meio frio com a igreja. E nesse conto, eu conto como foi a evolução durante os anos 80. Eu falo o que aconteceu no mundo de uma forma geral. Eu falo de coisas importantes que aconteceram no mundo durante os anos 80. E falo também de coisas que aconteceram dentro da igreja durante os anos 80. Eu faço essa leitura. Muito legal, tá? Tá aqui, ó. Meu conto tá aqui. Tá no capítulo 10, Vento de Mudança. A encadernação do livro também é muito bacana, ó. Muito bem feitinha, tem orelha, tem textinho, tá? Então, ó, eu sou um dos autores dessa coletânea. Não é meu, não, o livro não é todo escrito por mim, não. Esse não. Sou um dos autores. O link de venda tá aí, tá? Na Wiclap. É só você clicar, você vai chegar lá na página da compra e adquirir seu livro, VHS Literário, Contos dos anos 80. E em breve, previsão para que até outubro eu tenho o meu mais novo livro aí para você, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Nesse livro eu vou trazer para você informações muito interessantes e muito importantes para o seu crescimento espiritual quando nós falamos sobre avivamento, porque nós temos uma visão assim muito equivocada dentro da igreja sobre avivamento. Tem muita gente que ainda acredita que avivamento está no movimento, tem muita gente que acredita que o avivamento ainda está no barulho, tem muita gente que acredita que o avivamento ainda está na manifestação dos dons. E só que não. E é nesse livro que eu quero trazer para você informações para você crescer espiritualmente e entender o que é o verdadeiro avivamento. E eu quero dar a minha contribuição para que você possa então ter todas as ferramentas para alcançar esse verdadeiro avivamento. Até outubro eu tenho esse livro aqui e assim que ele estiver eu vou apresentar para você ele aqui como ele vai ficar. Vou dizer para você onde você vai poder comprá-lo, tá bom? E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Os links de venda de todos os meus livros que eu anunciei aqui estão nos comentários, tá? Todos os livros que eu anunciei para você, que eu já apresentei aqui agora e lancei, estão aí nos comentários. Só você clicar, comprar e ter uma boa leitura. E que Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais.
Quando você curte, comenta e compartilha, você informa ao algoritmo que você gostou e está recomendando para que mais pessoas possam ver o vídeo. E não se esqueça de continuar me acompanhando aqui. Se você ainda não me acompanha, só clicar aí e começar a me acompanhar. O algoritmo também vai entender que você quer ver mais vídeos feitos por mim aqui nessa plataforma e com mensagens que podem edificar a sua vida, podem trazer algo de bom para a sua vida, coisa que nós estamos precisando muito nos dias de hoje. O tema da mensagem é: não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler os versos 1 e o 2 e em seguida do 11 ao 13. A partir de agora. Vem comigo. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Então eu li agora os versos 1 e o 2. Vamos passar para os versos 11 ao 13. Fica ligado e preste atenção nesse texto que tem mensagens muito importantes para você aqui. Por isso, o Senhor enviou os exércitos assírios e eles o prenderam. Prenderam o rei Manassés. Com ganchos, prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze para o levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida e que dentro dessa palavra, essa palavra traga edificação para a sua alma. Vamos lá. Dentro desses minutos que eu tenho aqui para poder trazer a palavra de Deus para você, eu quero falar algo muito importante. Esse capítulo 33 do segundo livro das Crônicas é o capítulo que trata da história do rei Manassés, um rei que fez tudo o que o Senhor reprovava. Mas eu quero relembrar para você, voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. Quando Deus chamou Moisés para conduzir o povo hebreu para fora do Egito em direção à terra prometida, o sistema de governo que Deus escolheu foi a teocracia, que é aquele governo no qual ele, o Senhor, governaria através de um representante escolhido diretamente por ele. O primeiro foi Moisés. Quando Moisés morreu, foi Josué levantado. Quando Josué morreu, passou a ter o governo dos juízes. Durante o governo dos juízes, o povo se desviou dos caminhos do Senhor, foi parar nas mãos dos midianitas, nas mãos dos filisteus, até chegarmos em Samuel, o último dos juízes. Foi quando o povo se levantou contra Deus, não foi contra Samuel, foi contra Deus. Se levantou pedindo um rei. Eles queriam imitar as outras nações e como justificativa para pedir isso, além de querer imitar as outras nações, eles aproveitaram para apontar o mau testemunho dos filhos de Samuel, Joel e Abias. É só você conferir sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Começa ali capítulo 10. 10 não, começa ali a partir do 6. A partir do 6, você vai ver que Samuel escolheu Saul. Deus mandou Samuel
escolher Saul. Deus avisou o povo como é que Saul era, porque Deus sabia quem era Saul, o caráter de Saul, e o resto da história vocês conhecem. Pois bem, aí Deus largou de mão, certo? Ah, vocês querem rei? Então toma aí, toma o rei. Deus lavou as mãos, toma aí, com vocês. Se o povo não queria a liderança de Deus, Deus saiu fora. Deus não ia se impor. Embora Deus tenha autoridade para se impor, ele deixou o povo à vontade. Só que, o que aconteceu? O que aconteceu? O povo se desviou. Porque Saul não tinha fidelidade com Deus. Saul se desviou, desobedeceu. E aí Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, ungir Davi para substituí-lo. E Davi foi um rei que fez o que o Senhor aprovava, mesmo tendo dado aquele mole lá com relação a Batseba. Estou contando isso para você para relembrar, para vou voltar lá no Manassés. Eu quero que você entenda que não era projeto de Deus criar monarquia. O projeto era teocracia. O povo quis monarquia, Deus fez. Aí Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um descendente dele no trono. Então ficou ali Israel, as 12 tribos juntas. Davi morreu e o seu filho Salomão assumiu. Salomão veio, se manteve fiel a Deus, mas na velhice Salomão se corrompeu. Salomão se prostrou diante de outros deuses e o seu coração deixou de ser um coração exclusivo ao Senhor. E Deus avisou a Salomão que o reino seria dividido como punição por conta que ele fez. Mas Deus, por misericórdia de Davi, falou para Salomão que a divisão aconteceria no reinado do seu sucessor, Roboão. Então Salomão morreu, o filho de Salomão assumiu, Roboão. A promessa estava sendo cumprida. Deus prometeu para Davi: não vai faltar nenhum descendente teu no trono. Beleza. Roboão resolveu apertar mais ainda o povo no que diz respeito aos impostos. Ele não ouviu os conselhos dos anciãos, que pediram para Roboão aliviar a mão, já que Salomão estava pegando pesado com relação aos impostos. Roboão preferiu ouvir os parça dele, os parça garotada, os parça dele, mandando ele aumentar mais ainda. Jeroboão, que havia tentado se levantar contra Salomão, mas não arrumou nada, porque o exército estava todo com Salomão. Então Jeroboão foi rechaçado. Só que no reinado de Roboão, Jeroboão conseguiu se levantar contra Roboão e tomou o trono dele. Então Jeroboão assumiu o reinado de Israel. Israel, 12 tribos, lembra que eu falei? Só que dessas 12 tribos, 2 tribos quiseram permanecer com Roboão: Judá e Benjamim. Ao sul, aí formaram o reino de Judá em Jerusalém. Roboão continuou sendo rei, de 2 tribos só. Um outro reino, Judá. O reino de Israel ficou aqui com Jeroboão, com as 10 tribos restantes. Aí, no reinado de Jeroboão, uma sucessão de gente morrendo, reis sendo assassinados e tal, e não era descendência de família. Todos os reis de Israel, a partir de Jeroboão, começando por ele, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, todos sem exceção. Aqui em Judá, começou com Roboão vacilando, fazendo tudo que era errado aos olhos do Senhor e mantendo a descendência de Davi no trono. Roboão morreu, seu filho Asa assumiu. Asa morreu, assumiu Josafá, veio, até chegar em Manassés, onde eu queria chegar. Manassés era o filho de Ezequias, aquele rei que Isaías avisou que ia morrer, e esse rei pediu para não morrer, e Deus acrescentou a ele 15 anos. Ou seja, continuava a descendência de Davi no trono, exatamente como a promessa que Deus fez. Ou seja, o que Deus promete, ele cumpre. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas a Bíblia nos diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o capítulo 33 do livro das Crônicas conta todas as atrocidades que Manassés fez. Sacrificou a Moloque, sacrificou o próprio filho. Manassés era o catiço, foi um dos piores reis de Judá. Os piores. Nós lemos o texto aqui. Vou reler os versos 1 e 2 para você se ligar sobre quem era Manassés, o caráter de Manassés. Olha aqui.
Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Então vamos lá. Manassés reinou 55 anos, como nós lemos aqui. Começou aos 12, foi até os 67. Os historiadores dizem que, alguns historiadores dizem que Manassés teria sido responsável pela morte do profeta Isaías. Teria sido Manassés, nesse período que ele era o catiço, o cão chupando manga, mandou matar o profeta Isaías. E certamente outros também foram de ralo. Porque Manassés era um bicho ruim, ele era cruel. Eu não vou ler o capítulo todo do livro das Crônicas, o capítulo 33 inteiro, porque eu quero enfatizar aqui, ó. Não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Ele sabia quem era Deus, ele era um descendente de Davi, ele conhecia tudo, ele sabia tudo. Então ele fez errado porque ele quis. Ele fez errado porque ele quis. Não foi por desconhecimento. Ele quis ser ruim. Ele quis fazer o que o Senhor reprovava. É isso. Então, nesse período aqui que ele foi rei, que ele estava aqui totalmente afastado dos caminhos do Senhor, reino de Judá de um lado, Israel do outro, e ele continuou pecando. Por que ele não andou na presença do Senhor desde o começo? Essa é a pergunta que eu faço. Por isso que Deus me inspirou para poder escolher esse tema. Não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Eu vejo muita gente nos dias de hoje fazendo a mesma coisa que Manassés faz. Manassés fez, no caso. Tem gente que faz a mesma coisa. Você quer ver? Tem gente que quando está desempregado, vai para a igreja o tempo todo. Está na consagração, está em culto de hora nona, culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Quando não tem culto na igreja dele, procura culto em outra igreja. Ele fala com o pastor dele, para o pastor dele arrumar alguma atividade. Ele quer porque quer, está envolvido em tudo na igreja. Está desempregado, está precisando, está buscando. E sobe monte todo dia, faz jejum. Aí Deus abre a porta e ele arruma um emprego. Aí o que ele faz? Some da igreja. Aí começa a inventar desculpa, que está trabalhando muito. Muitas vezes nem é verdade. Chega em casa com tempo para ir para a igreja, mas não vai. Que diz que está cansadinho. Aí toma banho, janta, fica vendo televisão, vai dormir, quando podia estar na igreja. Aí deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não sou defensor da pessoa ficar 7 dias por semana enfiada em atividade eclesiástica. Eu falo isso toda hora aqui. Não é isso que traz crescimento espiritual. Eu falo sobre isso com relação às agendas, vocês já me viram falar várias vezes. É necessário ter tempo para estar em casa, mas é tempo de qualidade para estar em casa. Tá? Tempo de qualidade para estar em casa. Eu conheço gente que diz, não vou para a igreja durante a semana não, porque é o dia da família. Só que não é dia da família. Um fica num quarto, outro fica no outro, cada um preso no celular, não tem dia de família nenhum. Se é dia de família, vai ficar em casa, então tipo assim, bota uma mesa maneira para poder jantar junto, de repente pode, se tiver uma condição melhorzinha, pode sair para comer fora, pode sair para ir no cinema, de repente em casa, pode não ter aquela condição, mas um joguinho de dominó, não é pecado, um joguinho de dominó, outras diversões que tem dentro de casa, entendeu? Para fazer. Mas quando ficam dentro de casa, cada um no celular. Que família é essa? Que convivência em família é essa? De repente botar um filme para ver todo mundo junto, pô, maneiro, show de bola. É importante, isso é fundamental. Até porque o primeiro ministério para quem é casado é dentro de casa, não é enfurnado na igreja não. Então tem que ter equilíbrio nisso aí, tá? Se você é casado, você tem que ter equilíbrio. Isso independente de você estar empregado ou desempregado, tá? Tem que ter equilíbrio. E tem muita gente se arrebentando por falta desse equilíbrio.
E até o solteiro, que pode ter mais tempo livre para se dedicar às coisas do Senhor, ele também precisa de um dia livre para estar em casa. Que é em casa que ele vai jejuar, porque é em casa que ele vai estar separado lá, em oração para fazer um propósito. Não vai assumir nenhum compromisso eclesiástico, não vai assumir compromisso para pregar, não vai assumir compromisso para cantar, não vai assumir compromisso para dirigir reunião nenhuma, de nada. É para cuidar da vida espiritual. Cuidar da vida espiritual é diferente da questão eclesiástica. Então, vigia nisso aí. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é fundamental que saibamos viver na presença do Senhor, buscando o Senhor o tempo todo, e não somente na hora da tribulação. Não é ficar buscando na hora da tribulação. O que é isso? Buscar na hora da tribulação? Como assim? Aí na hora está tudo bem, eu esqueço de Deus? Como assim? Vou dar outro exemplo. Tem gente que está com problema no casamento e está na igreja o tempo todo. Não é errado buscar o Senhor na igreja quando o negócio está ruim, não. Mas é tão importante quanto continuar buscando o Senhor quando a coisa está boa. Aí por que quando o casamento está bom, o casal some da igreja? Aí vai viver vida de casal, vai fazer um montão de programinha de casal e nada de estar na igreja. Um amigo meu passou um problema sério. Ele, crente, a esposa começou com essa história de: não, durante a semana não vamos para a igreja não, para ficar em família. Só que se ficar em família, esse meu amigo, ele já tinha sido casado anteriormente, a esposa dele também, eles não tinham filhos em comum, e ela trouxe consigo uma filha morando com ela. Então, essa convivência em família, a filha não gostava do meu amigo, ela ficava no canto dela para não interagir. Quando passava pelo cara, nem falava com o cara. A esposa do meu amigo no celular, meu amigo no celular, não tinha convivência de família nenhuma, ninguém ia para a igreja. A esposa desse meu amigo trabalhava, começou a sair com as colegas e começou com o negócio de beber, começou a beber cerveja sem álcool, depois passou para cerveja com álcool, e a mulher do meu amigo meteu o pé da igreja, o casamento deu ruim, terminou em divórcio. Então, cuidado com esse negócio aí de: não vamos para a igreja durante a semana. Beleza, que eu acabei de falar, tem que ter o equilíbrio. Tem os dias, sim. Não é certo ficar 7 dias por semana realmente envolvido com a atividade eclesiástica, não. O casal precisa de tempo para estar sozinho, inclusive sem os filhos, tá? Inclusive sem os filhos. Se for filho pequeno, puder de repente pedir para alguém tomar conta uma vezinha ou outra, não é o tempo todo, uma vezinha ou outra, ficar com a mãe de um, com a mãe do marido, com a mãe da esposa, enfim. Algum arranjo o casal precisa fazer de vez em quando, para o casal ter um programa de casal. E quando o filho é crescido, é tomar tenência e não atrapalhar os pais, né? Aí também cabe cair na real, o filho cai na real. Mas é necessário também, vamos lá, a igreja tem atividade um dia na semana, beleza, vamos aqui esse dia na igreja, os outros dias, beleza. A gente não precisa ficar catando compromisso aqui ali na igreja, não. Família, passeia, fica em casa, enfim, coisa de família, beleza, como eu falei, equilíbrio. A própria Bíblia fala sobre a boa administração do tempo, tá? Remindo o tempo por quantos dias são maus, ou administrando corretamente o tempo. É necessário, é fundamental, é imprescindível, tá? Então nesses dias de hoje, muitas pessoas fazem exatamente o que Manassés fez. Só querem servir o Senhor quando deu ruim, quando a chapa esquentou, quando deu ruim, quando a saúde ficou frágil, quando o casamento deu problema, aí quer servir ao Senhor. Mas quando a coisa vai bem,
e aí esquece que o Senhor existe. Aí, estão nem aí. Então é sobre isso. Não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Jesus, ele nos traz um ensino super precioso. Mateus 6,33, super conhecido. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Caramba! Quer verdade mais forte do que essa? Vamos ler aqui do 11 ao 13. A hora que a coisa esquentou para Manassés e aí ele correu para buscar o Senhor. Vamos lá. Ele sabia como fazer para buscar o Senhor. Ele não fazia porque ele não queria. Então, quando você continua lendo o capítulo 33 do segundo livro das Crônicas, aí você vê que Manassés, como eu falei, reconstruiu altares dos deuses falsos, que o pai dele já tinha destruído, ergueu altares a Baal, fez postes ídolos, se inclinou, prestou culto a Baal. Construiu altares no templo do Senhor. Entendeu? Misturou tudo, levou coisa profana para dentro da casa do Senhor. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adorar o sol, a lua, as estrelas. Ele sacrificou os seus próprios filhos como oferenda no vale de Baal. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, e o Senhor já tinha dito para não ter. Como eu falei, ele foi o catiço, né? Você continuar lendo o texto, você vai ver que ele foi o catiço dos piores reis de Judá. Entendeu? E ainda levou o povo a se corromper. O verso 10 fala que tanto Manassés quanto o seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Aí por isso, no verso 11 ele começa, por isso, porque Manassés e o seu povo não deram ouvidos às palavras do Senhor, o Senhor enviou os exércitos assírios, que era uma potência naquela época, estava disputando ali com Babilônia. E esses exércitos prenderam Manassés, que nem bicho, né? Com ganchos, e o amarraram com correntes de bronze, para o levarem para a Babilônia. No verso 12 o texto diz que, cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. Vê como é que o texto fala, Deus dos seus antepassados, que até aí Manassés não havia confessado que o Senhor era o Deus da vida dele. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. A gente costuma falar dentro das igrejas um ditado popular que tem gente que jura de pé junto que está na Bíblia, que se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não existe na Bíblia não, tá? Você pode até encontrar princípios parecidos, mas esse texto não tem não, tá? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não tem na Bíblia não, isso é invenção, é fake news gospel, tá? Isso é fake news gospel. Tem um princípio como esse aqui, Manassés precisou passar pela dor para reconhecer que o Senhor é Deus, mas Daniel não. Daniel já era fiel a Deus antes. José também não, José já era fiel a Deus antes. Então, tanto Daniel quanto não. Davi era fiel a Deus também antes. Tanto que foi o próprio Deus quem falou que Davi era o homem segundo o coração dele. Por isso, Deus mandou Samuel escolhê-lo, ungí-lo para ser o seu sucessor. Então, te dei 3 exemplos claros de
de homens que foram fiéis a Deus sem passar pela dor. Abraão também não. Abraão também não passou pela dor para ser fiel a Deus. Ele era amigo de Deus. Deus chamava ele para tempo particular. Moisés também não. Moisés não foi chamado no meio da dor. Então você tem vários exemplos de pessoas que não foram chamadas pelo Senhor no meio da dor. Não se renderam ao Senhor somente na hora da dor. Tá? Manassés foi um caso. Foi um caso, aconteceu. Como nos dias de hoje acontece. Tem gente que espera a saúde dar ruim, espera o casamento dar ruim, espera ficar sem emprego, espera ficar sem um monte de coisa para poder reconhecer que só o Senhor é Deus, quando poderia ter feito muito antes. Então essa mensagem é uma mensagem super atual. Manassés precisou ser levado preso pelos assírios, a vergonha que ele passou, sendo levado que nem bicho, amarrado em corrente, preso em gancho, para poder então finalmente ali ele entender e reconhecer que o Senhor é Deus. Ele precisou passar por essa humilhação, algo totalmente desnecessário. Algo totalmente desnecessário. Manassés poderia ter tido uma vida muito mais tranquila diante de Deus. Manassés poderia ter tido uma vida muito abençoada diante de Deus se ele tivesse desde o princípio seguido os mandamentos do Senhor conforme o seu pai Ezequias seguiu. Embora no final da vida Ezequias tenha andado uns vacilos também, mas no geral Ezequias foi um rei que fez o que o Senhor aprovava. Assim como outros reis de Judá, o rei Asa, o rei Josafá, também foram reis que se destacaram fazendo o que o Senhor aprovava. E tinha outros que foram terríveis. O filho de Manassés, Amon, foi pior que ele. Não ficou nem 2 anos no trono e foi assassinado. Se você continuar lendo, você vai ver. Até chegar em Josias, o rei piedoso, que quando viu que a adoração ao Senhor estava toda errada, ele rasgou sua roupa, se cobriu de pó e cinza, se vestiu de pano de saco, levou o povo à verdadeira adoração ao Senhor, mandou matar os prostitutos cultuais, mandou destruir o templo dos prostitutos cultuais. Josias fez uma limpeza, mas já era tarde demais. Deus já tinha decretado a sentença e que Judá seria levada cativa para Babilônia. Foi no reinado de Josias que Jeremias se levantou para profetizar. E Jeremias, quando profetizou, ainda falou que isso não aconteceria no reinado de Josias, essa humilhação. Josias não ia ver isso acontecer. E realmente foi o que aconteceu. Foi depois da morte desse rei. E Jeremias aliviou Josias. Jeremias reconhece que Josias era um rei piedoso. Porque Josias não seguiu o mau exemplo de Manassés. Mas eu vou deixar para falar do rei Josias em outra mensagem, que é muito rica também. O que eu quero enfatizar para você é o seguinte: você que está me vendo aí, você não precisa descer ao fundo do poço para reconhecer que o Senhor é Deus. O meu livro de Lodebar para Wonderland, eu conto 11 histórias reais. Como eu falei para você, eu mudei nomes, datas e locais, mas são 11 histórias reais de pessoas que deram a volta por cima, mas depois que chegaram ao fundo do poço. Aí quando chegaram ao fundo do poço, entenderam que só Jesus poderia tirá-los dessa situação. Amém, porque enquanto há vida há esperança. Tá? Amém, porque enquanto há vida há esperança. E a nossa missão é pregar o Evangelho o tempo todo. Se for possível, a gente prega falando, mas o mais importante de tudo na nossa pregação é pregar com o nosso testemunho, com a nossa vida, mas a pregação tem que ser feita. Que Deus teve misericórdia de Manassés, tá? Deus teve misericórdia de Paulo, que foi outro catiço também, mandando matar os cristãos, como a gente conhece a história dele. Mas Deus teve misericórdia de Paulo. Deus teve misericórdia do filho pródigo, que foi disputar lavagem lá com os porcos, porque nem comida deram para ele, só deixaram ele ficar lá. Ah, fica aí. Não era o emprego que ele tinha para cuidar dos porcos, só largaram ele lá. Ah, fica aí mesmo. Então ali nesse fica aí mesmo, ele foi disputar a comida dos porcos, que ninguém deu nada para ele comer. E aí ele viu o fundo do poço que ele chegou. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar humilhação de
se desviar da igreja, ser feito de palhaço, que nem Sansão foi feito de palhaço. E Sansão pagou caro com a vida, porque Deus sabia que Sansão não ia mudar. Então quando Sansão pediu a Deus que restaurasse a força dele só mais uma vez, o próprio Sansão sabia, a essência dele, ele sabia que ele não ia mudar. Ele não pediu para Deus restaurar a visão dele, nem colocar ele de volta lá para ser juiz. Ele só pediu para Deus restaurar a força dele para ele se vingar dos filisteus. Só você ler o livro de Juízes, do 13 ao 16, você vai ver toda a história de Sansão. E você vai ver isso aí que eu estou falando. E Deus restaurou a força de Sansão, ele matou mais filisteus na morte dele do que durante a vida dele toda, porque naquela que ele se apoiou ali nas colunas e sacudiu, e veio a coluna baixa, aquele montão de filisteus lá, numa grande festa que estava rolando lá, foram milhares e milhares que morreram, numa tacada só que Sansão morreu junto. Você não precisa passar por isso para reconhecer que o Senhor é Deus. Você não precisa ser preso como Manassés foi. Você não precisa se desviar do Evangelho e chegar lá no mundo, passar vergonha como o filho pródigo passou, disputar a lavagem dos porcos, tomar tapa na cara na rua porque bebeu e foi inconveniente. Você não precisa passar por nada dessas coisas para reconhecer que o Senhor é Deus. Você não precisa passar por enfermidades para reconhecer que o Senhor é Deus. Você não precisa ter crises no seu casamento para reconhecer que o Senhor é Deus. Você não precisa perder emprego, perder dinheiro para reconhecer que o Senhor é Deus. Você não precisa disso. Você pode reconhecer que o Senhor é Deus agora. Eu não sei quem é você que está vendo esse vídeo agora. Não sei em que plataforma você está vendo. Eu não sei o dia nem a hora que você está vendo. Não sei nem o local que você está vendo. Você pode estar vendo isso na cidade que eu moro. Você pode estar vendo isso fora da cidade que eu moro. Fora do estado que eu moro. Pode estar vendo até fora do Brasil. Porque, pela misericórdia de Deus, esse invento maravilhoso que é a internet leva a palavra de Deus ao mundo todo. Então não sei onde essa palavra está chegando. E quem leva é o Espírito Santo. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo também. Então, ouça a voz do Espírito Santo nesse momento. É o que eu digo para você. Não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. Não faça como o rei Manassés. Você tem uma vida inteira para viver na presença do Senhor. E viver na presença do Senhor é muito bom. Antes que digam para você que não pode isso, não pode aquilo, quem falou que não pode isso, não pode aquilo? Quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente abre mão de alguma coisa porque a gente quer abrir mão. A gente tem liberdade para abrir mão. Porque a gente entende que o que a gente tem é muito maior que a presença do Espírito Santo. E que supre as necessidades da gente. Bebida não supre. Quando passa o efeito da bebida, vem a dor de cabeça, vem a ressaca, de repente a vergonha que fez quando estava bêbado, vem a má fama, porque quem bebe fica fazendo vergonha tem má fama. Drogas também não preenchem vazio, compras não preenchem vazio. Tem gente que tenta preencher vazio com compra. Encontros casuais de uma noite não preenchem vazio. Acabou aquele encontro ali, às vezes você não sabe nem o nome da pessoa que está com você. Acabou, e aí? Mas Jesus preenche o vazio existencial da alma de qualquer um. Jesus preenche. E Jesus nos ensina primeiramente a amá-lo acima de todas as coisas e a nos amarmos e amarmos ao nosso próximo. Porque se nós não nos amamos, não temos como amar ao nosso próximo. Não vai rolar. Precisamos ser curados internamente para que venhamos a amar alguém. E tem gente que emenda uma relação na outra tentando preencher vazio. Essa é a receita para dar ruim. Então, não escolha reconhecer que o Senhor é Deus somente na hora da tribulação. E aqui eu encerro a mensagem, que foi somente até aqui que o Senhor ministrou ao meu coração. Essa mensagem foi baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Eu enfatizei os versos 1, 2, 11, 12 e 13. Não li o capítulo todo, mas se você quiser ler o capítulo todo, você vai ver
o caráter ruim de Manassés, a índole ruim de Manassés, até o capítulo 10, você vai ver que ele precisou passar aquela humilhação de ser preso, ser envergonhado, para poder reconhecer que o Senhor é Deus. E você vai tirar isso como lição para a sua vida, que você não precisa passar por isso. E se por acaso você chegou a esse ponto, está na hora de você reconhecer que o Senhor é Deus. E reconhecer na hora da tribulação sim, mas continuar reconhecendo depois que a tribulação passar, porque tudo passa, tribulação passa. Tempestade passa, depois da tempestade vem o sol. Dias ruins passam. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Salmo 30, verso 8, finalzinho dele. E isso é uma verdade. Que Deus continue abençoando a sua vida e que Ele se faça presente e real na sua vida. E muito obrigado porque você ficou até aqui, porque você teve paciência para me ouvir, você teve paciência para ser ministrado pela palavra de Deus. Continua me seguindo aqui nesse canal, continua me seguindo aqui nessa plataforma. E eu estou esperando você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.